Olá, lindezas! Bom dia! Hoje eu tô aqui por um motivo muito nobre, com um entrevistador raro, que é o senhor Benício Belandi, que vos apresento, o meu delicinha cremosa. Por quê? Porque o tema sobre o qual a gente vai bater papo aqui, responder as principais perguntas que eu recebo, tem a ver com como conciliar a maternidade com a realização do seu propósito maior, com a realização profissional, financeira, pessoal sua, a grande mamacita. E aí ele quis participar e eu achei que tinha tudo a ver. Então ele tá aqui firme, a postos, sabendo inclusive ler, tá começando a aprender a ler, tá lendo bonito, né, mamãe? E a gente tá aqui com as 6 principais perguntas, ele vai ler quantas ele quiser, né, mamãe? Acho que ele vai começar aí como entrevistador e qualquer coisa a TT dá um help representando a voz de todas as lindezas, de toda a audiência aqui, todas as alunas Be-Light e cada um de vocês que me dá o carinho da sua audiência. Vamos começar? Manda um abraço aí, meu entrevistador. Como ser mãe realizando seu propósito, isso é possível? Muito boa pergunta, senhor Benício, representando a voz de todas as mulheres. Eu te pergunto, você gosta de acompanhar o trabalho da mamãe? Sim. O que a mamãe faz é legal? Sim. E você gosta de ser filho da mamãe? Sim. Com todas as consequências que isso tem? Sim. Então começamos bem. Parece que isso é possível. Temos alguma evidência que pode acontecer de ser mamãe com realização, com também sendo uma profissional com realização. Você se lembra do que a mamãe faz? Você tem pista do que a mamãe faz? Isso não foi ensaiado, gente. O que a mamãe faz? Qual que é o trabalho da mamãe? Meditar. Também é isso. Mas quando você era menor, você falava uma coisa muito legal. Você lembra o que você falava? Quando as pessoas te perguntavam, o que sua mamãe faz? Você respondia o quê? Minha mamãe ajuda... Minha mamãe ajuda as pessoas. É isso mesmo, mas você respondia de um outro jeito que eu não sei se você lembra, tá tudo bem. Que a minha mamãe ajuda as pessoas a serem... Felizes? Desde pequeno, gente. E aí tem tudo a ver com o que eu vou aqui compartilhar com vocês. Primeiro que esse é um tema muito polêmico, né? Venhamos e convenhamos que talvez eu nunca tenha gravado esse bate-papo com as principais perguntas, porque é no ranking aí o tema que segundo eu mais recebo perguntas. E eu penso que isso é tão pessoal, ele vai realmente ao encontro das necessidades tão íntimas da logística de cada família, né, mãe? Vai estar aqui hoje rodapiando com a gente, beleza, gente? Porque afinal de contas é sobre ele, é sobre um pouco da nossa experiência que eu vou estar aqui falando com vocês. E então o que eu quero aqui dizer é que, bom, não tem certo ou errado, tá? Eu tô com as 6 principais perguntas, eu vou respondê-las todas aqui com o maior carinho, nessa pegada de não ter hora para acabar e com o compromisso de ir compartilhando isso por capítulos, fracionadamente, de maneira a facilitar a digestão desses papos que são sempre profundos e de alma e que, de fato, nem sempre, né, a gente tá aí com tempo para mergulhar de cabeça neles. Então a gente vai seguir com esse propósito. Quero aqui dizer que é um tema super delicado, vamos encarar essa, não tomem isso como regra, mas simplesmente como um compartilhar associado de todo o estudo que tenho de desenvolvimento humano nesses 20 anos, né, de aperfeiçoamento, nesses 12 anos de trabalho com mulheres hiperatarefadas e que realmente tem esse desafio de como melhor fazer isso, de como construir esse lugar, essa via, né, de realização pessoal e ao mesmo tempo também de integração familiar, de contemplação das necessidades do filhão, do maridão, do vovô, da vovó, da babá, de quem seja a tua rede de apoio, de quem represente também, né, tua ajuda nesse papel extraordinário que é de ser mãe. Então a primeira pergunta, Benício, qual que foi mesmo? Isso é possível, né? Bom, eu tenho evidências de que isso é possível. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco do que observo grandes profissionais com realização pessoal, na maternidade e profissional compartilhando, e vou falar um pouquinho de como eu também construí isso para que sirva de pistas, de hipóteses, de testes para vocês. Porque eu vou sempre dizer, eu vou sempre repetir que não tem, em se tratando de realização humana, em se tratando de realmente contemplação das necessidades mais sagradas, em contemplação da sagrada individualidade e autenticidade de cada mãe, né? Não existe uma única maneira de fazer, mas é preciso ter referências, é preciso, né, através de terapias e estudos, encontrar vias, hipóteses para serem testadas. E aí, empiricamente, a partir do teste, a gente ir construindo, não é isso, TT? TT tá aqui, firme e forte, coladinha comigo.
e construindo, né, essa checagem, essa validação. Parece que assim eu fico bem, parece que assim meu filho fica bem, parece que assim a rede de apoio fica bem, sendo que isso é tão vivo, né, gente? Isso é tão orgânico. Eu tô com o Benício com 6 aninhos. O que eu vou compartilhar com vocês é o resumo das estratégias adotadas, né, nesse trabalho, nessa pegada de trabalho intensa ao longo dos 6 anos, que na verdade mudou muito. Porque uma coisa é ter um bebê recém-nascido em casa, outra coisa é ter um filho de 1 ano, outra coisa de 2, 3, 4, 5, 6. E o fato é que agora o Benício com 6 anos favorece muitas coisas nessa temática, né? Por quê? Porque ele vem conquistando cada vez maior autonomia e independência. E o pontapé inicial sobre o qual eu quero falar quando existe essa indagação, será que isso é possível? Será que eu vou ter que abrir mão da maternidade para me realizar profissionalmente? Será que eu vou ter que abrir mão da realização, seja da realização, abrir mão da realização profissional para se realizar como mãe, seja da realização como mãe para se realizar profissionalmente, né? Existe muito esse viés extremista. Tudo bem, meu entrevistador? Realmente está pegando fogo, meu entrevistador. Entrevistador, eu preciso da sua colaboração, meu amor. Ou você vem aqui comigo, ou você fique à vontade para desfrutar do seu belo dia. Afinal, aqui hoje ele não tem aula e ele está aqui dedicado comigo. Não é, mamãe? Então vamos lá? Você vai ficar aqui comigo um pouco? Qualquer coisa você me faz pergunta, porque afinal de contas você como filho tem o sagrado direito de ter necessidades, dúvidas e perguntas sobre esse tema. Então agora abranda, chama os bombeiros, acalma essa criança e vamos junto. Conta com a sua colaboração? Conto? Fechou? Temos um acordo? Quanto que é a minha A sua colaboração agora é ajudar as pessoas a entenderem o que nós temos a contar para elas. Então, silêncio na brinquedoteca. Combinado? Vamos lá. Eu acho que muito da nossa cultura, né, e aí vem o desafio de desenvolvimento, é a gente primeiro enxergar as coisas por extremos, não é isso, Tetê? Então a gente tem referências de pessoas altamente realizadas como mãe, a gente tem referências de pessoas altamente realizadas profissionalmente e de fato cabe a nós construir referências e exemplos de como conciliar isso com equilíbrio. Realmente não abunda tantos exemplos para a maioria das mulheres, pelo menos não, e essa é uma das razões porque eu recebo tantas perguntas a respeito disso. As pessoas sentem um pouco falta de possibilidades, de exemplos, de modelos, de pessoas próximas que estejam construindo uma realização pessoal, no sentido da maternidade, conciliado ao profissional. E elas realmente têm muito mais exemplos de construções de uma realização excluindo a outra do que conciliando. Então não tem uma única maneira de fazer isso, até porque cabe à nossa geração descobrir como fazer isso e deixar rastro, deixar herança. A maneira que eu encontrei isso foi de realmente identificar uma causa maior pela qual trabalhar, onde eu, claro, encontraria realização profissional, financeira, pessoal, que estivesse dentro da contemplação da necessidade da família. Então, na verdade, eu acabei buscando trabalhar com algo que fosse muito benéfico para toda a minha família, no que a minha família viesse também junto a se beneficiar e acreditar, e tudo isso facilitou muito, por isso que eu fiz muita questão de perguntar, né? Você gosta do que a mamãe faz? Você gosta de acompanhar a mamãe? Porque a verdade é que, embora isso não tenha sido planejado e não tenha sido simples, não tenha sido fácil, eu fiquei mais dedicada ao Benício até o primeiro ano de vida dele, mas o fato é que de 1 ano dele até 3 anos dele, e a TT melhor que ninguém que está aqui representando a voz de cada um de vocês, sabe disso e foi minha principal ajuda nessa fase da vida, eu viajei muito, trabalhei muito finais de semana. E muitas foram as vezes que o Benício estava lá. Estava lá à noite, estava lá final de semana, estava lá meus pais, estava lá meu marido. Então trabalhar com algo que fazia, que eu escolhi trabalhar, né? Porque eu fiz um redirecionamento profissional, que fizesse muito sentido para mim, que fosse em prol do benefício de todo o mundo muito melhor e que também beneficiasse meus filhos, minha família como consequência, gerou uma congruência, gerou uma coerência que também gerou sinergia nesses acordos, nessas trocas. Então, assim, eu acredito que quanto mais é possível conciliar a realização profissional com a maternidade, quanto mais a família é também beneficiada pela realização profissional da mulher, da mãe. Isso tem a ver com o que a mulher pode agregar de renda na família, claro que sim. Isso tem a ver com o quanto a família honra
e respeita o fruto que essa mãe traz desde o trabalho, mas isso tem a ver também com o quanto a mãe se realiza através desse trabalho, com quanto faz sentido para a mãe trabalhar com isso, porque eu percebo que as mães em maior conflito de realização na maternidade com a realização profissional são mães que normalmente estão trabalhando estritamente por necessidade financeira. E isso é uma realidade da vida, tal qual ela é. Isso dificulta um pouquinho mais harmonizar as realizações, porque a própria mãe não está realizada profissionalmente. Então, como harmonizar uma área da vida que não está em satisfação? Como realmente estabelecer melhores acordos com essa área? É um pouquinho mais delicado, nós vamos falar disso potencialmente um pouquinho mais aí pra frente, com as demais perguntas, mas o que aqui eu quero trazer à tona é que é preciso uma coerência primeiro com a própria mulher, com a própria mãe, para depois você construir uma coerência com o filho e com o marido e com a rede de apoio. E eu penso que o primeiro desafio é conseguir a autonomia e a clareza de se trabalhar com algo que faça muito sentido. Porque quando você trabalha com algo que faz muito sentido para você e que você vai aos poucos construindo sua autonomia, independência financeira, sua prosperidade e abundância, esses acordos, eles são muito mais claros. Essas buscas de apoio são muito mais claras. Porque, claro, você quer fazer isso. A maioria das mães estão realizando algum trabalho que elas não querem fazer. Então, a maternidade, ela vem ao encontro de uma necessidade muito maior, porque naquele momento não há necessidade da realização profissional, porque na verdade não há no olhar da própria mãe um trabalho que honre ela como profissional. Então ela se coloca um pouco como vítima, né? É muito típico a mãe com filho pequeno, sobretudo, porque as demandas de uma criança pequena e as necessidades de uma criança pequena, sobretudo aí de recém-nascida até 3 anos, elas são muito físicas, elas são de disponibilidade de tempo realmente integral. Então, nessa condição, é muito natural, eu penso que é até muito respeitoso, que muitas mães optem por uma pausa, por um sabático profissional, por um período de completa e exclusiva dedicação à maternidade. E isso é muito legal para as mães que têm essa oportunidade, para as mães que realmente construíram essa, possibilidade, que têm apoios outros, fontes outras de renda, ter o sagrado direito e ter a liberdade de escolher trabalhar ou não nessa primeira fase do filho é muito honroso. Eu acho que isso é incrível. Eu penso que, inclusive, muitos países voltam-se cada vez mais a oferecer melhores estruturas para que realmente nesses primeiros 3 anos a mãe possa abster-se mais de trabalhar, ela possa estar mais em pausa. E a gente sabe por estudos do Ciência do Início da Vida, da Eleonor Luzes e de muitas outras pesquisas no próprio PhD da Eleonor, em países em desenvolvimento, que quanto maior o cuidado, a presença amorosa e bondosa da mãe na gestação, no nascimento e nesses primeiros 3 anos em que o filho é considerado em nível de desenvolvimento como filhote, como o humano é considerado como filhote, quanto mais a mãe tiver em realmente disponibilidade amorosa e bondosa contínua, mais a gente consegue prevenir muitas coisas e inclusive eliminar a criminalidade. Olha que incrível. Países que realmente investiram nisso, no cuidado com a mãe, desde a gestação até os primeiros 3 anos de idade, muitos conseguiram fechar todos os presídios, porque se tem muitos indícios de que, na verdade, grande parte das carências e dos desvios de conduta do ser humano advém de suas carências e necessidades não atendidas desde a gestação até a sua primeira infância. E aí a gente entra num outro tema que é de vasto interesse, de várias técnicas com as quais eu trabalho, de que sim, existe registro, existe memória da vida intrauterina. E grande parte das nossas carências, inclusive como mãe, inclusive como profissional, advém do que acontecia enquanto nós ainda estávamos na barriga das nossas próprias mães. E os nossos filhos trazem essa herança, do que nós estamos vivendo, pensando, sentindo quando estamos com os nossos filhos na barriga, trabalhando ou não. Então eu acho que essa primeira pergunta, ela fala muito de uma necessidade de olhar para o próprio projeto de autorrealização profissional da mulher, fala muito da importância de como a mulher olha para isso, honra e respeita isso, para poder fazer sentido, maior ou menor, de como ela harmoniza. E isso é tão vivo e tão dinâmico, como a gente já falou, que pode ser que, dependendo da época de desenvolvimento da criança, ela exercite essa harmonização de uma maneira mais exclusiva e está tudo bem. E pode ser que, com o desenrolar do desenvolvimento da criança, da autonomia, a mulher vá construindo um outro ritmo de como é possível fazer essa realização.
E aí entra uma outra questão, né? Que muitas mulheres decidem ter mais que um filho. E aí, eventualmente, essa mulher, ela tá saindo de um período de maior disponibilidade para um filho, ela entra num período de maior disponibilidade para o segundo filho, e ainda com mais exceções, mas ainda existem mulheres com 3 filhos, e que, enfim, acabam optando, às vezes mais inconscientemente do que conscientemente, por fazer um sabaticão profissional, às vezes 10 anos, e de retirar-se do mercado. E aí a grande angústia que eu escuto das mães é: meu Deus, eu me retiro do mercado com tamanha veemência, e depois como é que fica a minha reinserção? Como é que fica realmente a minha capacidade de readaptação? Como é que fica a minha atualização? Será que isso é viável? Será que isso é realista? Será que é possível viver a maternidade com exclusividade, com a paz de retirar-se do mercado e depois reinserir-se? E aí vem uma outra questão com a qual eu medito muito e eu compartilho muito em termos de gentileza, de autocompaixão, de autorrespeito, de que a gente pode ir criando um mindset, a gente é convidado a ir criando possibilidades, identificando caminhos em que a gente se responsabilize muito mais pela nossa realização profissional do que única e exclusivamente o mercado. Eu ainda vejo, né, nós todos, principalmente com a educação no Brasil, tão voltada ao mindset de sermos funcionários públicos e sermos empregados, muito deficitário nesse sentido de nos ajudar a reconhecer oportunidades da gente empreender, da gente construir autonomia, independência, realização, utilidade na vida como autônomo. Eu ainda percebo uma fobia em torno do caminho da autorresponsabilidade pela realização profissional. Eu ainda percebo as pessoas muito amedrontadas com isso, seja pelo cenário de instabilidade econômica do país, político, seja pela cultura familiar de autoincentivo às carreiras públicas, de autoincentivo aos melhores e maiores cargos nas empresas. E aí eu penso, aí vem para mim a grande mudança de chave, para mim o grande dádiva da maternidade, que é que a maternidade é um dos grandes incentivadores para a mulher construir uma via inexistente até então de realização profissional. Foi o que aconteceu comigo e eu tenho testemunhado acontecer com muitas mulheres, eu acredito muito nisso, que o desejo de harmonizar a realização profissional com a maternidade faz a mulher encontrar oportunidades onde ela não via, explorar criatividades antes inexploradas e realmente lançar-se a caminhos de empreendedorismo, de carreiras autônomas antes temidas. E o desejo de conciliar isso, de fazer isso de uma maneira gentil e respeitosa é tão maior que o medo, nesse cenário, que começam-se a criar possibilidades. E fazer até dar certo, afinal de contas, né? Não tem como não dar certo se você se compromete com isso de corpo e alma e faz até dar certo. O que pode acontecer é levar mais ou menos tempo. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que a maternidade, ela acessa áreas do cérebro, ela cria caminhos neurais antes inexplorados, ela realmente treina habilidades na mulher que faz dela potencialmente uma profissional ainda mais habilidosa. Existem realmente poucas pesquisas sobre isso, mas há 15 anos atrás eu já tinha artigos sobre, eu já lia sobre o quanto a mulher com o seu filho mais maduro se percebia mais madura também profissionalmente, com um olhar mais assertivo, mais focada em solução, realmente mais criativa na cocriação de caminhos de resolução, realmente menos vitimista, menos dramática, mais objetiva e, sobretudo, com maior consciência das próprias necessidades e mais empatia pela necessidade dos seus colaboradores, seja, né, dos seus superiores ou, enfim, clientes internos, externos, o que de fato faz muita diferença na potencial harmonização dos dois papéis, né, Tetê? Sim, você já deixou claro que isso é possível. É possível! Então eu queria, né, ver uma situação. Sim. Eu posso dizer que o tempo que você tem com o Benício sempre foi de muita alta qualidade. I love you, Tetê. Mas também eu sei que tem mães que abrem mão do seu propósito. Sim. Por conta da maternidade e não consegue ter qualidade de convívio, de tempo com esse filho, com essa maternidade. E você sabe que isso tem tudo a ver com o nosso tema e tem tudo a ver com o que a gente tanto conversa em consultório, aqui em casa, com toda a minha rede de apoio. E eu penso que pode ajudar muito as mulheres a criarem vias alternativas de conciliação de um papel com o outro. Porque sim,
a gente observa, sim, é uma queixa, sim, é uma necessidade de algumas mães que conseguiram exercer a maternidade com exclusividade, como fazê-lo com qualidade, porque sim, não é óbvio, sim, não é matemático, sim, não é simples. Mesmo aquelas, aí vem uma outra questão, né? E eu penso que, nossa, isso é muito poderoso, essa é uma dica muito poderosa. Paz no meio do caos, no meio do desafio que se encontre, harmonia de múltiplos papéis, pede uma maturidade que é a de desconstruir o perfeccionismo. Eu penso que não tem como avançar em qualquer papel da vida, e quanto mais ainda na harmonização de múltiplos papéis na vida, com referências de perfeccionismo. E aí, assim, muitas mães que abriram mão de toda e qualquer realização profissional, que tiveram essa oportunidade, que construíram essa oportunidade, elas não se veem realizadas nem mesmo como mãe. Elas se queixam, elas duvidam de estar construindo realmente um tempo de qualidade genuíno com seus filhos. E é um desafio mesmo que você, olha que louco, realizar-se como mãe é um desafio, mesmo que você não tenha que dividir tempo com o papel da realização profissional, mesmo que você possa fazer isso em full time. Por quê? Porque realização já é um tema super sui generis e muito pessoal, tem muito a ver com necessidades humanas, universais, tem muito a ver com as tuas heranças, com tudo aquilo que você traz de mindset, de referência, tem muito a ver com suas questões hormonais, tem muito a ver com quem você se reconhece, com quem você se torna, com quem você se compromete, né, a se cuidar, a se amar. E hoje em dia a gente tem muitos fatores distratores, né, Tetê? Então, assim, administrar tempo de qualidade é das habilidades mais bala, que eu mais admiro, na qual eu mais invisto. Administrar tempo, gerir realmente prioridades com foco, é das habilidades assim mais extraordinárias, mais necessárias em nosso tempo, com tantos fatores distratores, com tanto WhatsApp, com tanto Instagram, com tanto Facebook, com tantas multitarefas, com tanto apelo a fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, que a gente sabe, com referências científicas, que não é eficaz. A gente até tem o vício de fazer e é convidado a se realocar quanto a isso, mas nós somos ainda muito do hábito social e familiar da multitarefa. Então o que acontece? Tem muita mãe não trabalhando que está o tempo todo pulando de galho em galho mental, por uma questão de falta realmente de construção dessa musculatura, dessa capacidade de estar presente. Tem muita mãe que está presente fisicamente com o filho e não está mesmo mental e emocionalmente. E aí entra um outro tema que eu realmente tenho ele como muito sagrado. Eu não gosto desse termo porque eu acho de veemente desrespeito, eu vejo nisso muito julgamento. Mas eu também entendo uma necessidade de reflexão e avanço nisso, sobre esse tema, que é dessa terminologia da terceirização da maternidade. Eu entendo que isso é uma situação grave, importante, que deve ser cuidada de perto, mas eu não gosto da palavra. Eu não gosto da palavra porque ela subentende uma completa alienação do pai e da mãe. Eu acho que isso é impossível do ponto de vista integral. Eu acho que nem se o pai e a mãe for 100% relapso no seu papel de pai e mãe, por impossibilidades psicológicas, ou seja lá de quais forem, mentais, emocionais, espirituais, eu acho que a alienação total ela não existe, porque a partir do ponto de vista das constelações familiares e das heranças, ainda que você inexista no sentido fático, no dia a dia do desenvolvimento dos seus filhos, você existe no sentido etérico, anímico, da alma. Então você existe tal qual você é, como pai e mãe possível. Então eu acho muito julgador esse termo, esse papo de terceirização da maternidade e da paternidade me agride. Eu não gosto desse termo, eu acho agressivo para mim, para com os outros. Eu acho ele limitado na sua percepção, porque eu entendo nele uma ideia de que, de alguma maneira, os pais podem ser inúteis. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso nem mesmo nos casos em que há abandono completo, há alienação completa. Eu acho que essa inutilidade, ela olha muito raso a realidade do desenvolvimento real, sobretudo espiritual, de um filho que eu sempre acredito que elege esse pai e essa mãe tal qual ele é. Mas falando de como melhorar a entrega como pai e mãe, sobretudo de como se realizar mais como mãe. Recapitulando isso. Hoje em dia, treinar e desenvolver a habilidade de foco e de qualidade de tempo, que significa dizer qualidade de presença, que significa dizer realmente treinar a presença, praticar a presença, é das habilidades na qual eu mais invisto, razão porque fiz isso no meu próprio trabalho, na qual mais eu acredito em termos de resultado e que
reconheço sim que ainda muito falta na humanidade e, portanto, nas mães. Então é muito comum a mãe tá com o tempo em tese não comprometido com o trabalho, mas hiper comprometido com multitarefas da casa ou pessoais, ou realmente sem nenhum controle mesmo de tempo, nenhum mesmo. Então ela nem se dá conta de que ela tá gastando no Instagram 3 horas por dia. Então ela nem se dá conta que ela tá gastando, de repente, com dúvidas, angústias, inseguranças, 5 horas por dia. E que ela tá realmente numa qualidade de presença e de tempo com o filho, mesmo não estando envolvida num grande projeto profissional, às vezes 30 minutos. Às vezes nada num dia. Então eu agradeço demais teu reconhecimento, até porque você sabe que a tua opinião para mim é super importante, ter uma pessoa altamente instruída em todos os níveis. Se assim não fosse, eu não confiaria a ser a segunda mãe do Benício, a estar comigo nesse sonho de projeto e de construção diária, de harmonização da profissão com a maternidade. E é isso que eu procuro fazer. Eu não consigo fazer como eu gostaria. E aí eu acho que entra uma pergunta de 99% das mães, que tá em algum lugar aí, Tetê, me conta onde tá, que é como se livrar da culpa, né? Tipo, eu procuro realmente entregar o máximo de qualidade no tempo que tenho e exercitar isso com o máximo de presença. Mas o fato é que eu ainda faço, sim, menos do que eu gostaria. O fato é que eu penso que isso nunca tá pronto, eu acho que isso é muito vivo. E o fato, né, é que eu uso de alguns neutralizadores de culpa muito importantes. Então, eu quero revelar esses segredos aqui, porque realmente eles fazem muita diferença na condução das melhorias a serem feitas, ou almejadas, ou construídas como mãe, e que isso serve sim para a conciliação da maternidade com a realização profissional, mas na verdade serve para tudo. São neutralizadores que eu tenho realmente como estratégias de minimização de barreiras, de dificuldades, sobretudo aquelas que eu mesmo gero, as mentais e emocionais geradas por mim mesmo. E culpa é uma delas, né? Uma coisa que é uma energia mal qualificada que nós mesmos geramos. Então, assim, você fica sobrecarregando o teu fardo, você fica colocando sua conta corrente, você e cada um de nós, toda vez que sentimos culpa ou qualquer emoção que reduz a nossa frequência, a gente fica colocando ponto desfavorável na nossa conta corrente de energia. Então, como é que eu neutralizo isso? Quando eu sinto uma pontinha de culpa, eu confesso que para mim não é uma energia tão intensa, nem tão familiar, porque de fato eu trabalho nela continuamente. E como? Como que eu trabalho nela? O que eu uso para neutralizar culpa como mãe, culpa às vezes na minha própria dinâmica como profissional? Eu uso a meditação de corações gêmeos, que é uma meditação de Pranic Healing, apresentada pelo fundador de Arhatic Yoga, de Pranic Healing, o Master Choa Koksui, que é um filipino que eu respeito muito. É a meditação que eu procuro fazer uso realmente diária. É uma meditação basicamente na bondade amorosa, é uma meditação que ativa o centro do coração, ativa o nosso centro de energia que a gente tem aqui no topo da cabeça e que nos alinha muito com a energia de luz divina, de amor divino, de poder divino, e que é compassiva, que nos ajuda a estar mais gentilmente acolhendo as possibilidades e trabalhando com elas. Então, na própria meditação, a gente tem um processamento intenso de limpar das energias mal qualificadas, da culpa, da preocupação, do medo, da dúvida, da fobia. E a gente também recebe, a partir da própria tecnologia da meditação, uma forte energização, no sentido da força, da presença, da entrega. E aí eu entendo que assim, o grande poder da meditação de corações gêmeos e da consequência que ela traz é fazer do reconhecimento de que eu quero melhorar ainda mais isso uma ação. A meditação de corações gêmeos fala de uma coisa que eu tenho muito por lema de vida e que eu trago isso independente de dentro da meditação, mas como vida mesmo, como uma escolha de estilo de vida, que é de que mais do que desejar fazer o bem, que a gente faça o bem na medida do possível como humano que somos. Cometendo erros, mas também aprendendo a fazer dos erros um compromisso de melhoria. Então, como é que eu lido com o fato de, às vezes, dar-me conta de que, por mais que eu administre e planeje a minha agenda, às vezes acontecem imprevistos e, às vezes, eu acabo ficando menos tempo do que eu gostaria com o Benício. Claro que, no primeiro momento, a minha primeira estratégia neutralizadora de culpa é fazer balanceamento, é fazer compensação. Então, você sabe bem, eu, vez ou outra, falo aqui, que eu procuro intensificar o tempo e a qualidade de presença com o Benício, quando eu sei que eu tenho um compromisso profissional, antes. Eu procuro antecipar essa qualidade de tempo e de presença com ele, para que eu vá para o compromisso profissional
com isso em dia, com isso abastecido e, portanto, me pegue menos a culpa. Essa é a minha estratégia básica. Às vezes isso não rola, eu procuro fazer depois. Mas, adicionalmente a isso, sempre que eu reconheço que houve sim um ponto a melhorar, tipo, cara, eu podia ter feito melhor, eu podia ter estado mais presente. De repente eu não estava com o WhatsApp, eu não estava com o Instagram, mas eu não estava disponível emocionalmente 100% como eu gostaria. Então, como é que eu vou fazer para numa próxima vez eu estar? Como é que eu vou cuidar lá no meu ritual da manhã, lá no meu ritual da noite, de estar realmente com a minha qualidade de presença melhor, porque eu quero melhorar isso que ficou um pouco em déficit no tempo que eu acabei dedicando para o meu filho. Então, assim, falando ainda das estratégias neutralizadoras de culpa, eu uso muito da meditação de corações gêmeos como um recurso diário, mas se eventualmente você não tem isso como hábito no dia a dia, você pode usar, tá lá, gratuito no meu YouTube, tem na voz do fundador, daí você só precisa adquirir o CD, pagar os direitos autorais, mas também tem a versão gratuita que está na minha própria voz lá no YouTube. Você pode, sempre que se sinta culpada, como mãe, olha aí o entrevistador, ele tá que tá hoje, afinal de contas não é comum neste dia de sexta-feira pela manhã estar em casa, né, mamãe? Tá raro isso. Então, o que acontece? Você pode usar a meditação de corações gêmeos pontualmente. Então, se você não faz dela um hábito, você pode... meu pituco! Você pode sentir aquela culpa maior, tipo, vacilei mesmo, como humana, né, como mãe, me equivoquei, não fui ali, não tive a performance como mãe que eu gostaria. Vai lá e faz uma meditação de corações gêmeos, independente do horário, para dar uma limpada nessa energia, dar uma transmutada nisso e, mais do que tudo, dar uma energizada na consciência, na clareza e na força para fazer uma compensação, para tomar uma atitude, para estabelecer um planejamento de autoaperfeiçoamento como mãe. Afinal de contas, gente, mãe é o papel que nunca acaba, não é isso? Independente da hora, do projeto, da visão, da missão, da empresa, o projeto ser mãe é um projeto que uma vez que ele começa, ele não tem dia, não tem hora para acabar. Porque ele vai acabar ou na hora que você der seu último respiro, ou não sei, eu acho que nem assim acaba, para ser bem honesta. Então ele não acaba, é realmente um papel infinito. Então eu penso que não há papel mais sagrado para você cuidar de se auto-aperfeiçoar nele para sempre. Porque você vai ter tempo, se vai ter uma coisa que você vai ter para se desenvolver como mãe, é tempo, porque não acaba. Então, neutraliza muito culpa e eu penso que coloca muito em sinergia esse projeto de desenvolvimento contínuo como mãe, você tem uma meta disso a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. A TT acompanha, aqui em casa todo ano a gente faz algum ajuste da rotina, assim, claro que tem os ajustes da rotina do dia a dia, e eles acontecem de uma maneira até às vezes não planejada e não programada, porque eles são respostas às demandas que surgem. Mas também tem aqueles que a gente começa o ano com o compromisso de. Então, tem, né, todo ano a gente começa com algum compromisso. TT, esse ano eu quero ter mais tempo de exclusividade, somente eu e o Benício, então nós vamos mexer isso aqui na agenda, então eu não vou mais trabalhar aqui e ali, vou trabalhar cá ou colar. Esse ano nós vamos ter como meta de estímulo no Benício, como por exemplo aqui, compartilho com vocês, a sociabilidade, então nós vamos realmente nos comprometer a expô-lo mais a crianças, a eventos sociais, e aí como mãe eu vou me disponibilizar mais a isso, então eu vou estar mais disponível no final de semana, eu vou acompanhar mais os aniversários das crianças e eu vou estar mais junto nesse processo. Todo ano a gente estabelece isso, né? Então eu penso que assim, é muito importante no lugar de mãe, e isso tem a ver, claro, no lugar de profissional também, como você vai integrar isso, tem tudo a ver, né? Se você vai sustentar os dois papéis ao mesmo tempo, tem tudo a ver com o que é realista, possível e coerente para você a meta do ano profissional em relação à meta do ano pessoal. Então, assim, o ano que eu quis me entregar mais como mãe foi um ano que eu escolhi não trabalhar final de semana mais. Então, houve lá um ano, que eu já nem me lembro que ano foi, acho que foi 3 anos atrás, que eu falei, agora eu já não vou trabalhar mais final de semana como regra, eu vou trabalhar como exceção, porque realmente eu vou deixar mais os finais de semana como mãe. Então, acaba que a meta de curto, médio e longo prazo da mãe, ela precisa comunicar com a de profissional e ela precisa ter planejamento, porque eu acho que o grande perigo da cultura que temos de não planejamento no Brasil é esperar construir uma realização harmônica de dois papéis por osmose. Eu acho que essa é a grande pegada. A gente subestima a importância e o lugar dos papéis domésticos, dos papéis familiares. A gente acha que só porque você não vai ser cobrado em termos de uma meta e de uma vinculação de remuneração e você não vai ser demitido dele, que você não precisa ter um compromisso de melhoria.
de autenticidade, de verdade sobre ele. E aí eu acho que é o grande equívoco, é o que realmente leva as nossas chances de realização nesses papéis familiares e de harmonização com outros papéis à barracota. Porque realmente, eu penso que quanto mais familiar o papel, em tese, mais a gente deveria estar engajado em nos aperfeiçoar nele. Mas como nem sempre isso está vinculado a uma remuneração, a uma demissão, às vezes é deixado de lado. E aí entra muito um livro que eu adoro, que é do Harold Kushner, é um rabino, que é Quando Tudo Não É o Bastante. É um livro muito fino, é um livro que eu trago comigo, eu ganhei de uma amiga muito querida, da Manuela. Eu ter lido ele, não sei, há mais de 20 anos atrás. É um livro que eu indico muito, muito, porque ele fala muito dessa coisa do aprofundamento, da compreensão do livro de Eclesiastes na Bíblia, que há tempo para tudo, há tempo para se realizar profissionalmente, há tempo para se realizar como mãe, e há como construir a qualidade de tempo. E ele fala muito, ele começa o livro com isso, de que é curioso como a gente, de pronto, quando pergunta o que é mais importante para você, você responde minha família, você responde meu filho, você responde meu marido. Mas isso não está refletido no seu planejamento de desfrute do teu tempo e das tuas metas. E é essa incoerência que eu penso que compromete muito do quanto sim é possível conciliar a realização profissional com a da maternidade. Fechando, né? Você já, a segunda pergunta seria por onde começa, você já falou um pouco disso, né? No planejamento. Mas também queria que você desse uma dica assim, como as mães, né? Sentir assim, essa paz de que está fazendo certo, esse tempo dedicado. Se essa qualidade de tempo está sendo suficiente, se elas podem ficar em paz. Se está bem, se está certo. Muito boa pergunta, porque isso fala muito também de uma outra mudança de consciência que a gente, na maternidade, é muito convidado a fazer. Eu penso que fora da maternidade também, mas a maternidade incita essa consciência, que é de que você é corresponsável pelo desenvolvimento do filho, e de qualquer outro terceiro. E como mãe você é mais corresponsável, porque você assume esse compromisso de ser um agente direto de desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma vida, de uma alma, mas você não tem controle. Então, eu acho que a primeira chave para a paz em meio ao caos da maternidade é ter claro que tem sempre muito a fazer. Requer planejamento, requer aperfeiçoamento, tem sempre muito, a todo tempo da vida você tem toda a oportunidade de sempre se aperfeiçoar como mãe, mas o alcance disso, como bem nos lembra também toda a parte da terapia cognitiva comportamental, toda a psicologia positiva em termos de resiliência, tem uma parte disso que é contigo sim, é comigo, é com a mãe, mas tem uma parte que é com o filho também. Tem a cota parte do filho. Então, eu penso que esse amadurecimento da consciência de não controle, mas ao mesmo tempo de corresponsabilidade e cocriação, dá muita paz. Mas ela pede tempo. Construir isso, construir esse caminho neural, construir esse mindset de que eu faço da melhor maneira a parte que me cabe e eu fico com essa parcela como mãe, eu penso que é das coisas mais desafiantes, seja como mãe, seja com quem quer que a gente ame. Então, seja com o marido, seja com a própria mãe, né, com a avó, com uma amiga, com um grande sócio, um grande parceiro, parceira de trabalho, que é de que a gente tem realmente essa consciência de amor muitas vezes fora de ordem, um amor fora de ordem, né? Um amor que você realmente não contempla e não respeita e aceita a realidade, que é o que ela é, não o que a gente gostaria que ela fosse, de que você tem, sob qualquer aspecto da vida, 1/3 de responsabilidade. Ou seja, 33,33%. Dá para fazer muita coisa. Com 33,33%, você inova, você aperfeiçoa, você se reinventa, você nasce das cinzas, você faz muita coisa. Mas tem outro 33,33%, que é esse outro segundo terço, que é com o filho. Que realmente, dados os estímulos apropriados, aperfeiçoados esses estímulos, investido o melhor possível no desenvolvimento físico, mental, emocional, espiritual, anímico desse ser, ele tem um propósito de alma que é dele. Ele tem realmente uma aprendizagem que é dele. Ele tem os erros dele a cometer e a partir deles aprender. E a mãe, ela é aquela que é convidada a não extrapolar os 33,33%, porque também isso rouba a paz. Se ela invade os 33,33% que é do filho, ela também rouba o sagrado direito do filho de desenvolver autonomia, independência, responsabilidade pela própria vida, lugar sistêmico no mundo,
de empatia com o todo, de lei da vida, de ação e reação. Então isso é muito sagrado, né? E além do que, ainda tem o terceiro terço, que é os outros 33,33%, que é com Deus, que é macro, que é com a vida, que é com aquilo que não envolve diretamente as partes e que nos compete aprender com sabedoria a compor com ele também. Que é como é que eu me integro com o todo, como é que eu me integro com as mudanças, com o imprevisto, como é que eu me corresponsabilizo, sim, a qualquer mudança eu vou lá, aprendo algo novo, faço algo melhor, mas eu não controlo. E mais do que isso, eu acho que a grande sacada é descobrir que você não precisa controlar, mas você tem que sempre se comprometer, sempre cocriar, sempre fazer a sua parte. E isso, na minha experiência trabalhando com isso há 12 anos, estudando isso há 20 anos, isso é extraordinário, isso promove milagres. Fazer 33,33% já faz com que milagres aconteçam. Não é preciso fazer os outros 33 do filho, os 33 de Deus, cada um com a sua parte, né? Esses outros 33 que é de Deus, ele também tem a ver com a macroeconomia, ele também tem a ver com tudo aquilo que são as ondas macro e que geram uma influência macro para as escolhas e necessidades das partes. E aí eu penso que é muito mais fácil estar em paz quando errando e acertando como processo da vida, você constrói e compartilha com o próprio filho, com o próprio marido e com a própria rede de apoio no desenvolvimento do filho, que todos aqui têm responsabilidades. E compete a cada um realizá-las da melhor maneira, a sua responsabilidade, a sua cota-parte. Não precisando para isso ser perfeito, mas precisando manter o compromisso de sempre aprender um pouco com o que é feito e fazer um pouco melhor da próxima vez, com respeito, com autenticidade, com compartilhar autêntico das necessidades de cada um, com esse encontrar novos acordos continuamente de contemplação das necessidades de todos os envolvidos. E isso é mais que suficiente, isso dá muita paz, isso dá muita paz. Bom, a próxima pergunta também já foi um pouco respondida, né? Nós estamos bom de responder, né? Porque vai uma coisa envolve a outra, né? Uhum. Seria como negociar com a rede de apoio. Como negociar, tem tudo a ver, né? Se a gente está falando de exercer qualquer outro papel paralelo à maternidade, porque a maternidade não vai parar de existir, como a gente já falou, você vai precisar, ainda mais se os filhos são pequenos, né? Você vai precisar de apoio. Quando os filhos são maiores, você vai precisar de apoio do filho. Então você vai precisar construir realmente acordos no começo com o marido, com a avó, com o vô, com a vizinha, com a amiga, com a babá, depois com o próprio filho. Quando já não for mais necessário uma rede, muitas pessoas nesse processo de desenvolvimento do filho, porque o filho já se faz mais maduro e já está mais na liderança do próprio processo de autodesenvolvimento dele, você vai precisar negociar com esse filho. Então não vai acabar nunca a negociação. Então se tem uma coisa que eu indico para mães e profissionais e que queiram ainda conciliar isso, desenvolva a habilidade que é treinável, que é um comportamento, que é um músculo, que dá para ir na academia da vida aperfeiçoá-lo, de arbitragem, de negociação, de realmente, em primeiro lugar, chegar ao sim com você mesmo. Tem até um livro sobre isso, né? Como chegar ao sim com você mesmo, que é inclusive de um árbitro e negociador lá de Harvard, que eu sonho em fazer curso presencialmente com ele, em breve devo fazer, e eu recomendo muito esse livro, que é de como chegar a um sim consigo, porque você não vai construir um bom acordo com a sua rede de apoio e com futuramente seu filho, se você não tiver chego a um sim com você mesmo. E esse é o grande pulo do gato. Tipo, você não vai conseguir conciliar a maternidade com a realização profissional se você não tiver em paz com o sagrado direito que você tem de exercer os dois papéis e de encontrar as melhores vias de harmonia disso, sem ter fórmulas prontas e só acertando. Você tem que se dar o sagrado direito de errar e contemplar necessidades e checar se foi a medida certa e reaver e revalidar. Então, assim, o primeiro passo para fazer bom acordo com uma rede de apoio é chegar a um sim com você mesmo. É chegar à clareza máxima da vida dos seus sonhos, do que significa ela com máxima realização como mãe, com máxima realização profissional. E uma vez com isso claro, saindo dos paradigmas do preto e do branco, encontrando a sua melhor nuance de cinza, porque aí entra, né, um outro convite. A gente idealiza a vida dos sonhos, muitas vezes também em extremo. Tipo, caramba, a vida do sonho é a vida do dia a dia, carambola. É a sua melhor vida do dia a dia. Quando eu falo o seu sonho mais amado, quando eu falo o seu dia mais incrível, eu não estou falando de ganhar na Mega Sena, eu não estou falando de uma mansão, de uma casa. Tudo isso é legal e eu desejo que esteja ao alcance de todo mundo, para que todo mundo possa um dia, conquistando isso, descobrir que a paz e a felicidade não está nisso. Se tem uma coisa que eu desejo para a humanidade é que todo mundo seja feliz,
que todo mundo seja muito saudável, é que todo mundo tenha muita prosperidade, abundância e vivencie a sua máxima conexão espiritual. Porque se a pessoa realmente ela conquistar tudo de material que ela mais sonha, ela vai poder dar a isso o verdadeiro lugar que tem, que é um lugar legal, mas é um lugar limitado. Porque antes de ter a mansão, antes de ter o super carro, antes de ter o puta emprego, antes de ter aquela remuneração incrível, há sempre uma ilusão de que a felicidade está lá. Mas quando você chega lá, a ilusão acaba. E aí você é convidado, pelo menos, né, a se responsabilizar por construir você, a tua realização. Então, esse sonho mais amado, que é, qual é esse lugar de um dia comum perfeito? Eu gosto de pensar nisso, assim, um dia comum perfeito, não é um dia da Mega Sena perfeito, não é um dia onde tudo estiver perfeito, não. O que torna um dia comum extraordinário para você? Um dia comum. Porque isso está muito próximo de todo mundo e isso pode ser aperfeiçoado todos os dias. Quando você tem isso muito claro, e isso é chegar ao sim consigo mesmo, e você se dá o sagrado direito de que isso é honroso, de que isso é justo, e você está em paz com o seu próprio sonho e com a sua própria meta, você consegue, desde esse espaço de auto-reconhecimento da sua necessidade, ter também mais clareza da necessidade do outro, de quem quer que venha somar forças na rede de apoio. Então é mais fácil chegar para o marido e falar, marido, como mulher, como mãe, eu tenho a necessidade de ter, sei lá, 2 horas na semana dedicadas exclusivamente a mim. Seja para meditar, seja para um retiro, seja para ir na igreja, seja, sei lá, para ir para uma massagem, para ir para o shopping, para contemplar uma necessidade autêntica, humana, universal que eu tenho. Se eu tenho isso em paz no meu esquema de uma vida normal, de um dia comum extraordinário, eu consigo comunicar isso. Consigo chegar no meu marido e falar, eu tenho essa necessidade. Então, nesse período, eu preciso de alguém com ele. Eu gostaria de saber se pode ser você. E eu queria entender um pouco melhor a tua própria necessidade, como marido, como pai, para que eu também possa somar forças em atender a sua necessidade. Quando a gente fala de necessidade para necessidade e tem essa empatia de colaboração, a rede de apoio ela é muito mais receptiva aos nossos pedidos. E com as cartas claras na mesa, em termos da necessidade de todos que têm seu sagrado direito de existir, é muito mais fácil pensar em combinações, que significa dizer qual é a necessidade desse filho na idade que ele se encontra, do pai, da babá, da avó, do vô, da mãe. Quando a gente olha para a necessidade, a gente já é convidado a sair de um estigma social que é da crítica, da condenação e da queixa, que é de sair dos rótulos, de sair dos adjetivos. Nossa, eu amo um adjetivo, mas o adjetivo, quando ele dá para grudar, ele anestesia. O adjetivo, ele não é o substantivo. Ele não deixa você chegar na essência. A essência é o fato. A essência é a necessidade. A essência é o como faz. E o adjetivo é a tua interpretação. O adjetivo, ele vem a trazer perfume, beleza, alegria, intensidade. Mas ele não te leva à essência. A essência é qual é a necessidade da babá, qual é a necessidade do pai, qual é a necessidade da avó, qual é a necessidade do vô, qual é a necessidade da mãe. E se todos têm o sagrado direito de existir, todos têm necessidades e todas devem ser olhadas. E a gente pode juntos pensar em caminhos de contemplação recíproca de todas essas necessidades, mesmo que elas não aconteçam no mesmo tempo. Mesmo que eu tenha a quinta-feira 2 horas para mim e a terça-feira 2 horas para o pai. Então, na quinta o maridão fica com o Benício para mim, na terça recíproco, inverte. E aí, se a gente olhar para isso, a gente olhou para o que eu acredito ser a solução pacífica de todas as demandas do mundo e o caminho de não violência e de contemplação delas. Muito bom mesmo. Agora, como se organizar nas viagens a trabalho? Ah, eu recebo demais essa pergunta. Sempre que eu tô viajando, as pessoas falam, ai, como é que você lida com a saudade? Ai, tantos dias, é louca! Uma coisa que, quando eu comecei a viajar, eu não comecei a viajar com o Benício tão novo, né? Quer dizer, claro, novo, porque ele ainda é novo. Mas assim, no primeiro ano, não. Mas aí já, quando ele fez 1 ano, aí eu comecei a viajar. E aí, as pessoas viam que eu tava viajando, eu já vinha perguntar, como é que você lida com isso? Eu não consigo ir na esquina sem meu filho. Como é que você lida com isso? Bom, primeiro que eu lido, que eu tentava, isso era meu compromisso, longe da perfeição e longe de fazer disso um caminho único e apropriado para você, né? Cada um vai encontrando o seu caminho. Aqui nós queremos dar pistas e ganchos de teste para que você chegue na sua própria máxima realização como mãe, como profissional. Eu tentava construir uma agenda, mais ou menos assim, é testemunha disso.
como eu realmente fiz um compromisso extenuante de viagens a trabalho, eu procurava levar ele uma a cada 3. Claro que isso pede orçamento, planejamento, e eu não estou dizendo que é, né, tão simples, mas é humanamente construível dentro da realidade da qual se parte. Então eu procurava levar a cada 3 viagens de trabalho, eu procurava levar ele em uma. E aí eu viajava muito, às vezes aconteceu de eu levar ele mais, às vezes aconteceu de eu levar ele menos, mas essa era mais ou menos a referência na qual a gente se organizava, em torno dela, né? E aí isso facilitava muito, porque primeiro que eu sabia que, bom, nessa viagem aqui eu não tô com ele, mas na próxima ele vai estar. Segundo que eu sempre estabeleci compromissos de viagem, volto a dizer, que eu entendia que trazia um benefício para todos nós, então eu entendia que eu estava muito mais ali como missionária, fazendo aquilo por todos nós do que fazendo aquilo por mim. E isso é muito importante para uma mentalidade judaico-cristã, né? Eu venho de uma família 100% católica, fui criada pelos padres, líder religiosa, dentro da carismática, então para mim, assim, fazer uma coisa que eu não visse benefício para os outros seria muito desafiante. E eu precisava estar engajada com uma viagem que tivesse um cunho que no fundo fosse benéfico a todos, e isso alivia muito a saudade. Saber que por mais que eu quisesse estar ali com meu filho naquela hora, eu tô ali por mim, mas eu tô ali por ele também. E ele vai ganhar algo com aquilo ali. Ele vai ganhar algo, primeiro porque eu vou me tornar um ser humano melhor, segundo porque eu vou me realizar mais, terceiro porque eu vou poder agregar renda para a família, quarto porque realmente eu sempre estive muito envolvida com viagem de desenvolvimento também mental, emocional, mas também espiritual, com retiros. E a gente acredita, eu acredito, e a gente tem, né, através de Pranic Healing, meios de medir, de mensurar, inclusive isso, que quando eu vou para um retiro e me abasteço, na verdade, aqueles que ficam e que estão conectados comigo são altamente abastecidos. E que, enfim, o que você faz nessa viagem é um serviço, que é sim por você, mas é também por todos. E essa consciência de que eu estou deixando para ele um legado de liberdade para ser quem ele é. E de liberdade de ir e vir me move muito, até porque esse é um valor muito importante para mim, liberdade. Eu quero fazer do meu filho, eu quero muito para mim, eu quero muito para o meu filho, eu quero muito para todo mundo que eu amo, eu quero muito isso para toda a humanidade, que é como sermos verdadeiramente livres. Livres física, mental, emocional, espiritualmente, como sairmos de vínculos de codependência. É um tema que as minhas alunas Bilight pedem muito, é uma das prioridades da minha aluna Bilight, eu vou estar fazendo uma live sobre isso, agora essa semana, que é como curar as codependências, né? Eu desejo muito para o meu filho que ele seja livre de alma, de espírito, que ele construa realizações profissionais, financeiras em liberdade, que ele consiga realmente olhar para quem ele é e se dar o sagrado direito de ir em busca disso. E quando eu viajo a trabalho e estou morrendo de saudade, eu penso, essa é a maior herança que eu estou construindo. Esse é o maior legado. Ele vai olhar para as memórias dele e ele vai pensar, eu cresci vendo minha mãe fazer isso. Isso é possível. Isso é para mim. Eu tenho o direito de ir em busca dos meus sonhos. Eu tenho o direito de construir novos caminhos desconhecidos, inexistentes, com inovação. Minha mãe conseguiu, eu também consigo. Nossa, isso abranda a saudade, porque a saudade vai sempre existir. Eu morro de saudade. Às vezes me dói, fisicamente. Mas quando eu alinho isso, quando eu encaixo isso no quebra-cabeça, tudo faz mais sentido. E com sentido, a gente sente de uma maneira que emociona mesmo. E que aí você quer ir, mesmo que custe o preço da saudade. Eu ia dizer também que todos os intervalos de curso estava sempre no FaceTime com ele, trocando vídeos com ele, para amenizar. Além de fazer FaceTime, até me emociono muito, porque a gente criou um hábito, né, de gravar vídeo. E isso foi muito legal, porque isso desenvolveu no Benício uma habilidade muito legal. O Benício, né, para quem não conhece, o Benício ele tem um traço de personalidade mais tímido, mas ele é muito expansivo em espaços de intimidade com quem ele conhece. E eu penso que essa história de viajar e de estar no FaceTime e de estar mandando vídeo para ele, criou nele uma habilidade que eu hoje vejo tantas pessoas buscando, que é a de ser espontâneo na câmera. E claro que a gente não força isso, mas quantas vezes a gente conseguiu gravar ele falando coisas incríveis e dançando e cantando, desde essa habilidade que a gente foi construindo juntos, de estar sempre em viagem, né, gravando um vídeo. Muitas vezes as pessoas riam, a gente era meio, às vezes o André estava comigo em alguma viagem, né, meu marido, a gente era meio piada, porque a gente estava ali na mesa do café, ou do almoço ou da janta, e estamos lá assistindo o Benício fazer alguma graça e tal.
Então, assim, a tecnologia também facilita muito isso. Bom, a próxima, né? Você já falou que é ponto que dá para saudade. Então, para fechar, qual o melhor ponto de equilíbrio? O melhor ponto de equilíbrio é construível. O melhor ponto de equilíbrio é o teu ponto de hoje, porque ele é diferente do de amanhã, né? Eu acho que essa pergunta, ela remete muito a uma sabedoria que busco, na qual medito e compartilho com vocês aqui, que é de que, assim, nós até na nossa sã loucura gostaríamos de uma referência de equilíbrio estático. A gente gosta de acreditar numa felicidade que não acaba, num equilíbrio perfeito. Nós humanos somos incríveis nos modelos mentais que temos, geradores de sofrimento. Acho que a gente se gera muito sofrimento porque a gente cria muita barra e muita expectativa por si só irrealista. E eu me considero muito otimista, mas eu procuro fazer do meu otimismo o adjetivo, a aventura do realismo, o tempero do realismo, porque eu penso que é preciso partir do realismo de que o ponto de equilíbrio perfeito não existe. Ele não é estático. O que é equilibrado hoje pode ser um grande desequilíbrio amanhã. E se dá o sagrado direito para viver a vida tal qual ela é, na sua impermanência, gera um equilíbrio danado. Que é de poder reconhecer de que o equilíbrio de hoje não é o equilíbrio de amanhã. E que talvez todos os acordos que eu tenha feito e que tenham sido honrados e que tenham nos levado a um lugar melhor, eles se tornem amanhã o nosso grande problema. O nosso grande a mudar e superar. E se a gente for verdadeiro com isso e autêntico em olhar para as necessidades minha, dos outros envolvidos, do filho, do colega de trabalho, do sócio, e estiver aceitando a dinamicidade da vida e a impermanência da vida, a gente fica mais receptivo e respeitoso com os acordos. E a gente vai aprendendo a mudar, porque a mudança é inevitável, com mais facilidade, com mais alegria, mais glória. E aí o equilíbrio, ele se torna mudar. Tipo, para mim o equilíbrio perfeito, que não existe, é o equilíbrio de quem se dá o sagrado direito de desequilibrar e equilibrar o tempo todo. De mudar. E de hoje ter uma matemática de harmonia da maternidade com a profissão e ano que vem poder ser outro. E no outro, outro. E no outro, outro. E assim até o fim. Ótimo. Terminamos? Terminamos. Ai, bom demais, terminamos! Eu preciso saber se isso está sendo útil para vocês, afinal de contas só tem valor se agrega valor, não é? Então, curte aqui, compartilha, comenta o que você mais gostou dessa história e bate-papo sem fim, com múltiplos capítulos, que vai acontecer, começou, não para, pelo menos uma vez na semana. Combinado? Um beijo grande de muita harmonização da realização como mãe, junto à harmonização profissional, caso você queira. Se não, fica com a sua realização mesmo e vamos ser felizes. Beijo!